Bom dia, meninas! Vamos falar hoje um pouquinho sobre a profissão do cuidador, como a gente conversou na reunião, tá bom? Então, eu vou deixar um vídeo aqui para vocês, falando sobre o cuidador, dando alguns exemplos para vocês de trabalho, falando sobre aprovação e lei. Assistam o vídeo, tá bom? Aqui, como a gente havia comentado ontem, existe uns requisitos, né, específicos para que você consiga ser um profissional, um cuidador da área da saúde, regulamentado. Então, tá aí algumas das exigências: ensino fundamental completo, idade mínima de 18 anos, não ter antecedentes criminais e ter aptidão física e mental. O que a gente pode falar sobre isso, aptidão física e mental? Justamente aquela parte da estrutura psicológica que a gente sempre conversa. Por que tem que ter aptidão física e mental? Porque o cuidador precisa ter uma estrutura psicológica. Então, automaticamente, se ele não tem esse requisito, ele não tem como trabalhar com vidas, tá bom? Outra coisa importante é que a profissão de vocês, ela é reconhecida como cuidador de idoso e de criança especial também, ou seja, criança com deficiência ou doença rara. Vocês podem atuar nesses dois campos aí, tá bom? Muito bem. Em relação a algumas regras que a gente estabelece, vamos falar um pouquinho sobre a ética profissional. Então, a gente sempre tem que lembrar do respeito, como a gente sempre comenta em aula, respeitar o direito do idoso em relação à privacidade e o pudor dele. Então, pode ser que aconteça de vocês arrumarem algum paciente e ele ter preferência por um homem ou por uma mulher. Isso deve ser respeitado. Às vezes a família não respeita isso, né? Talvez até pela pressa de conseguir um atendimento e porque precisa realmente de uma pessoa para ficar com o idoso para trabalhar. E esse fato aí, em relação à privacidade e o pudor, pesa bastante. Então, a gente tem que sempre respeitar a vontade do idoso, independente da família colocar pressão e querer que essa vontade dele não seja respeitada, tá bom? Defender que o cuidar do idoso não é cuidar de máquinas ou objetos que a gente controla, e sim cuidar de uma pessoa que tem vontades e desejos próprios, que teve uma vida, que tem suas crenças, suas vontades, a sua religião, como a gente sempre fala, tá? Aceitar as limitações e a dependência do idoso, ou seja, pacientes que têm uma limitação, né? E ele não consegue fazer determinadas coisas e não é uma questão, às vezes, de preguiça, de falta de vontade. Então, a gente tem que sempre respeitar esse limite, tá? E se ele for dependente, ele pode ser independente ou ele pode ser dependente. E se ele for dependente, maior o cuidado ainda da parte de vocês, tá? Aceitar os valores religiosos, como a gente já comentou sobre isso, ser solidário, isso é muito importante, não só com o idoso, mas com todas as pessoas, isso na vida, e sempre identificar o idoso pelo nome. Então, a gente não deve chamar ele, amorzinho, gracinha, fofinho, porque a gente já conversou sobre isso e nós já sabemos que o idoso não é criança, que nós temos que tratar o idoso com a delicadeza de que a gente trata uma criança, mas não tratá-lo como criança, tá bom? Sem infantilizar, ok? Aqui eu deixo mais um vídeo para vocês assistirem. Outra regra é a capacidade de ser tolerante, tá? Então, a gente tem que compreender que o idoso está passando por momentos difíceis, que a família também está muitas vezes perdida, sem saber o que fazer. Primeira vez que está passando por uma necessidade de ter alguém acompanhando esse idoso, como ele é o amor de alguém, como a gente sempre fala, a gente tem que lembrar que isso é complicado para a família, tá bom? Então, além dele ter que conviver com uma pessoa que ele não estava acostumado, né? Existe essa questão aí da capacidade dele física e mental, às vezes está diminuída, né? Estar limitada, e isso aí vai causar um mau humor nesse paciente, vai dificultar a relação dele com as pessoas. Alguns preferem não ver ninguém, outros
se fecham, né, de qualquer maneira, sempre demonstrando essas reações aí em relação a essa dificuldade que ele está passando, tanto física quanto mental. Então, vamos ser tolerantes, ok? Capacidade de observação. Então, a gente deve ficar atento às alterações que essa pessoa sofre, tanto emocional quanto física, tá? Porque muitas vezes a gente acaba salvando um idoso por perceber sintomas de qualquer doença. Pode ser uma doença mental ou até mesmo física. Então, às vezes, na inspeção, quando a gente, por exemplo, tira a roupa desse idoso para ele tomar um banho e a gente perceber alguma lesão de pele, em relação ao humor, se ele mudar de comportamento, se ele perder o apetite, por exemplo. Então, existem algumas reações que indicam que esse idoso está passando por alguma doença. E de repente, a família, os filhos estão trabalhando, vocês que passam a maior parte com ele, então às vezes a família não dá tempo da família perceber isso, né? E aí quem vai perceber tudo isso são vocês, que estão ali lado a lado com esse paciente. Então, sempre tudo muito bem anotado, sempre observar esse idoso, se tá tudo bem, se algo afetou ele emocionalmente. Às vezes um parente pode fazer mal para esse paciente, ele recebe uma visita e acaba ficando tristinho o restante da semana. Então, a gente tem que sempre observar para tentar ajudar, tentar instruir a família, tá bom? Qualidades éticas e morais. Então, lembrar sempre do respeito e da dignidade em relação a esse idoso, na relação com ele e com a família. Sempre respeitar a intimidade. Então, às vezes o idoso está tomando banho e um familiar entra no quarto, porque para ele tudo bem, não tem problema, mas para o idoso incomoda. Então, se esse idoso refere esse incômodo, a gente tem que estabelecer regras em relação à família também, tá? A intimidade dele tem que sempre ser preservada, as crenças da família também, e, sobretudo, sempre exercer a ética profissional. A ética, o próprio nome já diz, então abrange muitos adjetivos aí que a gente pode pensar o que é a ética profissional em relação ao cuidado com o idoso. Então, primeiramente, sempre o respeito. E depois esses outros atributos aí que a gente comentou. Responsabilidade. Lembrar que essa família entregou esse idoso aí na mão de vocês, confiando que vocês vão cuidar, né? Muitas vezes eles não podem porque trabalham ou porque tem família, crianças, escola e outras coisas mais. Então eles esperam que vocês tratem esse idoso com muito carinho, com muito respeito e que tenham dedicação, tá? Como em qualquer trabalho, a pontualidade, a assiduidade e o compromisso contratual devem ser respeitados. Então, gente, pontualidade. Sempre vocês têm que chegar no horário correto. Combinou às 8 horas da manhã, vocês têm que estar lá às 8 horas da manhã. Por quê? Muitas vezes o paciente vai ficar sozinho, porque o acompanhante, o filho, o neto, a esposa, o marido, tem que trabalhar e tem um horário certo para sair de casa. Então, se você atrasa o trabalho dessa pessoa também. Então, sempre a pontualidade. A assiduidade também. Nada de faltas. Claro que acontecem imprevistos, problemas de saúde em relação à família, mas vocês têm que ter essa responsabilidade, esse compromisso de estarem lá todos os dias estabelecidos, respeitando sempre esse contrato aí que vocês terão com a família e com o próprio idoso também. Fica muito bagunçado para o idoso. Um dia você vai, no outro dia você não vai, e aí isso atrapalha essa interação paciente e cuidador, né? E ele precisa ter essa confiança em você. Muitos ficam contando as horas para vocês chegarem, de tão apegados que eles ficam. Então, eles ficam ansiosos, esperando que a companheira ou companheiro vai chegar para passar o dia. Então, não façam isso. Faltem apenas por motivos realmente importantes, urgentes, que realmente não dê para vocês irem, tá bom? Motivação. Como sempre digo nas primeiras aulas, se a gente não gosta de pessoas, se a gente não tem paciência, a gente não tem que trabalhar com o idoso,
tá? Se você não tem paciência para lidar com pessoas, trabalhe com computador. Eu sempre falo isso. Então, lembrem-se sempre, empatia para com essas pessoas, tá? Vocês terão respostas positivas se vocês tiverem esforço, se vocês tiverem alegria, e vocês terão a satisfação do dever cumprido. Então, chegou na casa do idoso, sempre sorrindo, com alegria, passando positividade, passando companheirismo, sempre lembrando que ele espera de você alguma coisa, tá? Então, empatia é importantíssimo na profissão de vocês. Não adianta chegar de cara feia na casa do idoso, jamais descontar problemas que vocês tiverem pessoais no trabalho. A gente sempre tem que respeitar e separar. Estou na casa do idoso, é o meu trabalho, e se eu quero ter excelência nesse trabalho e satisfação do meu dever cumprido, eu tenho que separar, né? Tenho os meus problemas da porta para fora, da porta para dentro, eu estou aqui para exercer a minha profissão, tá bom? Bom senso e apresentação. Gente, muitas pessoas erram em relação às roupas, vestimenta, brincos enormes, anéis enormes, cabelos soltos e longos, né? Maquiagem fortíssima, aquela que a gente usa à noite. Às vezes os cuidadores colocam para ir trabalhar logo cedo de manhã. Então a gente tem que lembrar que a gente não está indo para uma festa, tá bom? Em relação às unhas, a mesma coisa, sempre cortadas e limpas, e de preferência usarem um jaleco ou um uniforme, que de repente a própria família pode entregar para vocês, tá bom? Joias e enfeites, jamais. Por quê? Porque corre-se o risco de enroscar, né? Quando você tá, por exemplo, fazendo banho e higiene íntima, você pode enroscar num dedo, numa roupa, em qualquer coisa, e você pode se machucar e pode acabar também lesionando a pele desse idoso, que a gente sabe que é super delicada e que a gente vai falar mais pra frente no processo de envelhecimento, né, em relação à pele. Cabelo sempre penteado e preso, porque até por vocês mesmas, né, ocorre de às vezes acontecer um acidente do idoso vomitar, de se sujar, né, urina, fezes, então sempre cabelo preso, uma maquiagem sempre leve, um batonzinho clarinho na boca e uma base, tá ótimo, tá bom? Vocês não estão indo pra festa. E em relação à roupa, gente, nada de roupas curtas. Por quê? Porque além da gente impor o respeito utilizando uma roupa discreta, a gente não causa nenhum tipo de situação constrangedora em relação ao idoso, do idoso ficar olhando para as mamas de vocês, né, para as pernas. Então a gente tem que lembrar dessa postura profissional que é muito importante, tanto para o paciente quanto para os familiares, tá bom? Aqui eu coloquei para vocês uma tabelinha sobre o piso salarial, tá bom? Levando em conta esses profissionais contratados com carteira assinada, leiam, estudem os vídeos que estão anteriores, que aí vocês vão entender melhor essa parte, tá bom? Mercado de trabalho, onde vocês podem trabalhar, podem atuar em residências, tá bom? Hospitais, instituições de longa permanência, que são os asilos e casas de repouso, tá bom? Em alguns eventos, podem também, tá? Teatros, casas de shows, vocês podem ser contratadas para acompanharem esses idosos aí, ajudarem ele a se locomover, acomodar eles nos seus lugares respectivos, tá? E até em bailes, atividades físicas, grupos de idosos, a família pode contratar o trabalho de vocês justamente para acompanhar esse idoso, tá bom? Dessa forma vocês vão conseguir escolher qual lugar vocês pretendem atuar. Claro que a gente tem um maior número de procura por cuidadores para a parte de residência, instituições de longa permanência e hospitais também. Algumas famílias contratam vocês para trabalhar apenas para ficar, por exemplo, com o idoso no hospital, para acompanhar esse idoso no hospital, porque a família não tem condições de ficar. Então, vocês podem ser contratadas por períodos curtos também, tá bom? Lembrar sempre que o idoso não é criança,
Devemos ter os mesmos cuidados, o mesmo respeito e a mesma paciência que temos com uma criança, mas nada de infantilizar o idoso. Idoso não é criança e gosta de ser tratado como um ser humano adulto que já envelheceu e que não é criança, tá? E nesse slide aqui eu falo para vocês sobre a gerontologia e a geriatria. Geriatria vocês já devem ter ouvido falar muitas vezes, o geriatra do meu pai, o geriatra da minha avó, né? E aqui tá a explicação e a diferença das duas para vocês, tá? As duas áreas vão trabalhar com o mesmo público, que são os idosos, porém existem essas diferenças aí, tá? A primeira área, que é a geriatria, é um ramo da medicina especializada nos cuidados com essas pessoas idosas, tá? Ou seja, pelo geriatra, como eu acabei de falar. E a gerontologia é o ramo dedicado ao estudo desses diversos aspectos do envelhecimento. Então, uma anda ligada com a outra. A diferença é que a geriatria é uma área, um ramo, na verdade, da medicina especializada, tá bom? Onde o geriatra vai exercer esse papel aí de atender este idoso. E uma mensagem aqui para finalizar: não tenham medo dos desafios, tenham medo de desistir, de lutar. Então, tudo é desafio na vida, tudo que é novo, tudo que é mágico, tudo que é diferente, mas a gente tem que sempre lembrar que a gente não pode desistir de lutar. Por mais difícil que pareça, sempre a gente vai alcançar algo. Pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser, mas no final a gente pode ter uma grande surpresa, né? E descobrir coisas inacreditáveis. Então, nunca tenham medo dos desafios. Enfrentem, levantem a cabeça. Eu gosto muito de falar uma frase que quando a gente faz aquela postura de super-herói, que a gente coloca os braços em volta da cintura e a gente estica o peito para frente e ergue a cabeça, tem alguns estudos científicos que provam que esses 5 minutos que a gente fica assim, a gente tem excelência em tudo que a gente faz. Então, meninas, mãos na cintura, peito para fora, nariz para cima e sejam super poderosas em tudo que vocês fizerem, tá bom? Essa foi a aulinha de hoje. Beijos, estudem, vou mandar as atividades para vocês.